Olá, bem-vindos ao podcast Deuses Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio número 36 desse podcast. Caso você não tenha ainda efetuado os downloads dos episódios anteriores, eu peço encarecidamente que assim o faça, que aí você estará ajudando este pequeno podcast a crescer. Bom, esse episódio é um mergulho ali num capítulo tenebroso, né, da história das religiões, né? Então eu vou explorar aqui brevemente um dos conflitos mais sangrentos do século XX, os Troubles da Irlanda do Norte, onde católicos e protestantes se enfrentaram em uma guerra civil que durou 3 décadas. No centro disso tudo, o exército republicano irlandês, o famoso IRA, que é o símbolo da resistência católica contra a dominação protestante unionista. Isso é importante? Sim, muito, porque a reforma protestante do século XVI plantou sementes de divisão que ecoam até os dias atuais, né? Então, nós temos aí algumas raízes históricas que são muito importantes, que começam ali no século XVI, com Henrique VIII, rompendo com Roma, impondo um protestantismo na Irlanda. Então, os irlandeses católicos vão resistir, mas os colonos protestantes, né, que são escoceses e ingleses, chamados de unionistas, vão se instalar no norte, vão criar uma maioria protestante leal à coroa britânica. A gente vai pular então para o século XX, já em 1921, quando há a partilha da Irlanda. Então o sul torna-se a República da Irlanda, católico e independente. O norte, né, que tem ali a cidade de Belfast como coração, é protestante e permanece britânico. Então, católicos nortenhos se sentem oprimidos, eles vão ser discriminados em emprego, moradia, participação política, né, votos no governo unionista. Então, essa se torna uma minoria, né, que está ali com seus direitos civis reduzidos, né. Então, famílias católicas são enviadas para guetos como o famoso Falls Road e vão ser cercados ali por bairros protestantes. Então, essa segregação religiosa vai alimentar o IRA, que é fundado em 1919 e é o braço armado, né, da população católica que se sente oprimida. E o IRA vai ser renascido nos anos 60 com o nome de Provisional IRA e vai defender os católicos. Então, nós vamos ter aí uma escalada da violência entre os anos 60 e os anos 70 do século XX, e as marchas, por exemplo, dos direitos civis católicos vão ser inspiradas ali pelo Martin Luther King, né, lá dos Estados Unidos, né? E essas marchas vão se transformar em violência. A polícia, que era majoritariamente protestante, vai reprimir com brutalidade. Então o IRA vai entrar em ação, prometendo proteção à população católica. Em 1972 acontece o Bloody Sunday, quando paraquedistas britânicos matam 14 civis católicos desarmados em Derry. Então, o que vai acontecer? Uma reação católica. O IRA vai responder com atentados. De 1969 a 1998, mais de 3.500 pessoas foram mortas. Bombas em pubs protestantes, como o de Brigham, em 1974, 21 mortos, e tiroteios unionistas pela UDA. Religiosidade pura, né? Alguns cartazes católicos, né, vão ser pintados, né, e pregados na rua, como o mártir Bob Sanders, que morreu em greve de fome em 1981. Então, o extremismo vai estar aí à flor da pele. Então, os protestantes vão marchar em procissões, né? Eles vão celebrar, por exemplo, a Batalha de Boyne em 1690, uma provocação, né? E vai se instalar então uma guerra santa, uma guerra religiosa, que tem um fundo nacionalista. Então a gente pode analisar e aferir da seguinte forma: toda vez que a religião e a ideologia política se encontram e nós temos aí um grupo que se sente oprimido, é um barril de pólvora. E isso, lógico, não é exclusividade do islamismo, como nós vemos recentemente ou nos acostumamos a identificar. Não,
as religiões, principalmente as monoteístas ao longo da história, sempre mataram, né? Sempre houve violência por motivos de fervor religioso. E não é, então, exclusividade do islamismo. Nós temos aí violência dentro do judaísmo, temos violência também dentro do cristianismo, e o que é mais curioso nesse caso é uma violência que eu diria interna, porque ele não vai contra uma outra religião, ele vai contra uma vertente de uma religião que está ali misturada com a questão do nacionalismo extremo, né? Então, vai haver, lógico, uma estratégia, um impacto muito grande dentro da sociedade, né? E o IRA vai adotar táticas de guerrilha, né? Ele vai ter aí uma guerra de atrito, né? E o IRA, como que ele consegue fazer isso? Lógico, ele era financiado através dos Estados Unidos e por contrabando. E eles vão, por exemplo, em 1996, eles vão bombardear Londres, né? Isso vai forçar uma negociação, quer dizer, o extremismo, né? A guerrilha já está chegando na capital britânica, então isso chamou demais atenção, né? Então, quando há, por exemplo, esse ataque a Londres, né? O outro lado, os paramilitares protestantes, né? Com um grupo chamado UVF, eles vão retaliar com um massacre em pubs católicos. Então, o Estado britânico vai responder com internamento sem julgamento, prisão, né? E o famoso episódio do Bloody Friday, 9 bombas em Belfast em 1972. Então, Belfast vira uma zona de guerra, né? 50 mil pessoas sem teto, escolas segregadas por fé. Então, você pode comparar isso da seguinte forma, né? Vamos pensar na Contra-Reforma Católica. O IRA era como uma inquisição armada, né? Ele vai querer preservar a sua identidade contra um protestantismo que ele julga invasor, né? Então vai haver uma resistência, então vai entrar em choque, né? E somente nos anos 90 é que começa a florescer e aparecer um clamor pela paz, ou seja, a população já cansada, muita gente morreu, muita dor, né? Muita lágrima, né? Muito sofrimento. Lógico, a pobreza também, a miséria que tudo isso traz, vai influenciar para que sejam, que tenham tratados e negociações de paz. Então, o IRA declara um cessar-fogo em 1994, né? Então, um líder, o Grady Adams, né, vai negociar isso. Então, em 1998 vai haver o Acordo de Belfast, onde vai haver ali uma partilha do poder, né, entre católicos e protestantes, e vai haver o desarmamento. Então, o IRA ele vai entregar as suas armas em 2005, né? E hoje a Assembleia de Stormont une ali os católicos e protestantes, né? Mas as tensões ainda persistem, mesmo que não tenha a violência brutal que houve ali nos anos 60 e 70, mas existe, lógico, as rusgas, né? As rusgas, que permanece ali como cicatrizes de um evento tão traumático que durou 3 décadas, né, dentro da sociedade irlandesa, né. Então, os Troubles, né, mostram como fé vira fúria. 3.500 pessoas, né, perderam as suas vidas, né. Então, alguns estudiosos, alguns historiadores tratam apenas como um conflito nacionalista, mas não. É um conflito religioso, de fundo religioso, porque são duas vertentes do próprio cristianismo que vão combater entre si, utilizando de atentados à bomba, né, atentados violentos, morte, enfim, uma guerra sem precedentes dentro do cristianismo aí no século XX. É uma história triste, é uma história amarga aí dentro da religião, mas guerras por religião sempre existiram e acredito que sempre existirão ao longo da história, e isso é um capítulo triste do cristianismo, não é exclusividade, como eu falei anteriormente, aí, do islamismo, como vemos hoje. Então é um exemplo de que a ideologia política misturada com a religião e o preconceito, né, e a segregação de pessoas em determinada região pode trazer consequências nefastas para a sociedade em que vivemos. Bom, era isso o que eu tinha para falar sobre esse episódio da história das religiões, né, esse episódio recente dentro da história da religião.
bem ali no século XX, né? Um exemplo de coisas que não deveriam ter acontecido, mas história é isso, é fato e não tem como apagar. Até o próximo episódio, eu espero que tenha informado da melhor forma sobre esse conflito entre católicos e protestantes na Irlanda.